Ora viva, minhas senhoras e meus senhores, cá estamos nós para mais uma aula, será a nona aula. Esta aula, no fundo, era a aula de sexta-feira, quinta de sexta-feira, não é? Portanto, seria, ora, 1 e 7, 8, seria de 14 e 15, não é? Por isso mesmo é que eu não podia deixar de lhes dar esta aula, independentemente depois de ainda gravar mais uma, com mais uns casos práticos, está bem? Enquanto eu puder, vou fazer, porque são casos práticos e os senhores ficam sempre com eles, não é? Ficam sempre com eles gravados, e é isto que nos interessa. Mas claro que temos que ir acompanhando a matéria e obviamente que eu, mesmo que me queira debruçar de imediato sobre os casos práticos, os senhores sabem muito bem que há sempre um enquadramento teórico que é necessário fazer. Aliás, eu ontem na aula que tinha estado a gravar, a minha intenção era logo partir para um caso prático relativamente a comunicações ilícitas no alto mar, mas a verdade é que já não vi o tempo, não é? Já não vi o tempo, já estava a ser muito pesado para todos os senhores. E, portanto, agora, hoje vamos fazer realmente esse caso. Vamos resolver esse caso, um caso de comunicações ilícitas, que é um caso protótipo da utilização dos espaços internacionais. Como sabem, foi uma matéria que os senhores tiveram que estudar. Tiveram que estudar, foi lecionada esta matéria pelo Dr. Jonatas Machado, e a verdade é que os senhores lembram-se sempre, e não vou deixar de esquecer, que quando estamos a falar dos espaços internacionais, estamos a referir precisamente ao alto mar, estamos a referir-nos à área, no fundo leito, subsolo, fundos marinhos, estamos a referir à Antártida e estamos a referir ainda ao espaço aéreo. Ora bem, portanto, no fundo, são estes 4 pilares fundamentais que vêm a traduzir-se no seguinte: estamos perante coisas comuns, isto é, estamos perante património comum da humanidade, chamada res communis omnium. Não, são coisas que não pertencem a ninguém, são coisas que pertencem a todos, e como pertencem a todos, obviamente que todos têm o mesmo direito para utilizar e para aproveitar diretamente os benefícios que advêm desses espaços, nomeadamente em termos de benefícios económicos, o que não quer dizer que não haja uma coordenação até a nível internacional, como sucede com a área que é gerida pela Autoridade dos Fundos Marinhos. Ora bem, a Autoridade dos Fundos Marinhos tem efetivamente essa função, que é organizar as atividades, diria mesmo mais do ponto de vista jurídico, que são desenvolvidas na área. Ora bem, notem, isto é o que eu estava a referir a propósito dos espaços internacionais e da sua utilização. Porém, estamos centrados, objetivamente, para além da questão do espaço aéreo, em que, notem, sempre convém estabelecer sempre aquela divisão, apesar de ser uma divisão extremamente difícil, até pela falta da uniformidade de critérios, no que respeita a quê? No que respeita à divisão, à distinção entre um conceito de espaço aéreo internacional e de espaço extra-atmosférico. Podemos dizer que esta divisão ou esta separação acaba por ter, em termos práticos, uma concretização, mas até mais provocado, podemos dizer assim, ou potenciado pelos avanços da técnica, pelos avanços da tecnologia. Tem-se estabelecido normalmente o limite mínimo da colocação da órbita, em órbita de um satélite, para separar aquilo que se chama o espaço internacional do espaço extra-atmosférico. Mas tem havido outros critérios, obviamente que sim. Portanto, convém verem essa diferença entre espaço aéreo internacional e o espaço aéreo extra-atmosférico. Está bem? Claro que o espaço internacional é o espaço que, podemos dizer que é o espaço aéreo que é subjacente, que está acima do alto mar. Do alto mar. E também, notem, e da própria zona económica exclusiva. Porque o espaço aéreo nacional será só aquele que, efetivamente, está subjacente ao mar territorial, certo? Ora bem, isto no que respeita ao espaço aéreo. Quanto à
às outras situações, pois já falamos na área, falamos na Antártida e falamos também agora no regime do alto mar. Ora bem, o regime do alto mar, como as senhoras e os senhores bem se lembram, e desculpem-me que hoje a aula pode não estar a ser gravada nas melhores condições, mas o que interessa é que seja gravada, porque estou cá em cima no norte e nessa medida tive que andar à procura aqui nesta casa de um local onde efetivamente tivesse mais rede e houvesse uma maior sincronização entre aquilo que eu estou a dizer e aquilo que eu estou a ver. Portanto, tive que andar a correr uma casa enorme a toda a volta para ver se encontrava aqui um sítio, parece-me ser este, apesar de ter mais luz. Mas também é melhor mais luz do que não ter luz nenhuma. Ora bem, então, vamos hoje resolver esse caso, está bem? Esse caso relativo às comunicações ou às transmissões ilícitas. Ora bem, as senhoras e os senhores viram que eu ontem, já um bocadinho, pronto, já estava para o fim da aula, já tínhamos falado sobre o direito internacional económico, o que já foi já falamos, vimos dois casos, espero que tudo isso esteja também definido de uma vez por todas, mas a verdade é que eu tive que deitar a mão, precisamente, mais uma vez, da Convenção de Montego Bay, ou seja, a Convenção de 1982 sobre o direito do mar, e notem que, para além desta convenção, como já lhes disse, ainda o Acordo de Nova Iorque, que incidiu sobre a parte 11 da convenção, mas é específica, muito específica a propósito da área e dos fundos marinhos e da autoridade e da própria empresa, que é uma entidade pública internacional, é uma empresa pública internacional que vai gerir toda a atividade económica, de aproveitamento económico dos minérios que estão depositados e que depois são extraídos dos fundos marinhos. Obviamente que a área, sim, no fundo, podemos dizer que corresponde ao leito do mar, aos fundos marinhos, ao subsolo, mas a partir da plataforma continental, depois das 260 milhas. Ora bem, por só aí aqui essa 260 milhas, como sabemos, é uma área mas internacional, mas é uma área onde os Estados exercem poderes de jurisdição, como se lembram, assim como na zona económica exclusiva e na zona contigua. Ora bem, portanto, estamos aqui a falar no mar territorial. Ora bem, nunca se esqueçam, quando estamos a falar do mar territorial, perdão, do alto mar. Quando estamos a falar do alto mar, estamos a falar daquela porção de água salgada, que efetivamente está para além da plataforma da Zona Económica Exclusiva. Está para além da Zona Económica Exclusiva. É o que diz aqui, precisamente no artigo 86, quando se diz que estas disposições aplicam-se a todas as partes do mar, ao alto mar, é uma zona contínua, natural de água salgada. Ora bem, a todas as partes do mar, não incluídas na Zona Económica Exclusiva, no mar territorial ou nas zonas interiores. Portanto, significa que está para além da Zona Económica Exclusiva, certo? Notem, nunca esquecer isso, para além do limite da Zona Económica Exclusiva. E depois também tínhamos dito que, efetivamente, o alto mar é marcado desde que foi em 1604, portanto, no início do século XVII, que Hugo Grosso veio defender a teoria do mare liberum, o mare liberum, mar livre, em oposição ao mare clausum do Tratado de Tordesilhas, 1493, do Tratado de Tordesilhas, em que o mundo estava dividido em duas partes, como vimos, metade de Portugal, metade de Espanha, e depois houve, apesar de ter havido até uma certa relutância do Papa Alexandre VI de reconhecer essa divisão, acabou por assim acontecer. Ora bem, isto significa que o Ocidente, depois de Cabo Verde, estaria entregue esse direito de descoberta, por assim dizer, e domínio dos mares a Espanha, e para o Oriente seria a Portugal. Ora bem, isto era um mar fechado, era um mar dividido, não é? Em que não era permitido, no fundo, legitimamente, que outras embarcações de outros Estados, com o pavilhão, com a bandeira de outros Estados, pudessem navegar. Ora bem, tudo isto foi posto em causa, porque, aliás, note-se, tinha a chancela do Papa, estávamos ainda num expediente típico próprio da República Cristiana. Isto vem a ser alterado, lá está, estamos a falar, estamos no início da afirmação do modelo de Westfália, esqueçam, 1648,
portanto já estamos a preparar essa passagem para o modelo clássico, para o modelo de Westfália, que vai perdurar até 1945. E então aí podemos dizer que há uma afirmação da doutrina do mar livre, do mare liberum. Obviamente que esta doutrina interessava às outras potências que estavam a emergir na época, nomeadamente a Holanda, a Inglaterra, a França também, mas principalmente a Holanda e aos Países Baixos e a Inglaterra. Ora bem, notem que hoje em dia, desde 1982, mas já tinha, obviamente que isto já vem de trás, não só das convenções positivadas, que foram criadas anteriormente, mas também de toda a tradição dogmática. A verdade é que temos, essencialmente, 5 liberdades, que são aquelas que estão aqui consagradas no artigo 87 da Convenção de Direito do Mar. Ora, estas 5 liberdades são, em primeiro lugar, a liberdade de navegação, em segundo lugar, a liberdade de sobrevoo, e em terceiro lugar, podemos dizer que se juntam aqui as duas alíneas, a C e a D, portanto, a liberdade de colocar dutos, cabos submarinos, de construir ilhas artificiais, esta será a terceira liberdade. Temos a liberdade de pesca e a liberdade de investigação científica. Ora bem, isto significa que, desde logo, o que me interessa aqui fazer uma especial referência é, nomeadamente, à liberdade de navegação e a liberdade de pesca. Quanto à liberdade de sobrevoo, obviamente já contende com o espaço aéreo internacional, tal como tínhamos referido há pouco, não é? Porque o espaço aéreo internacional é aquele que está sobrejacente, que está acima do alto mar. Ora, nota, e embaixo então teremos a área, não é? Teremos a área, que são os fundos marinhos, são o subsolo, aí temos a área, que é outra res communis omnium, outra coisa comum, outro património comum da humanidade, explorado administrado, melhor dizendo, pela autoridade dos fundos marinhos. Está bem? Para chegar à autoridade dos fundos marinhos, emite regulamentos, tem uma produção normativa própria, concede autorizações de exploração. Portanto, podemos dizer que é um património comum da humanidade, mas está gerido por toda a humanidade e a autoridade representa a humanidade. Certo? Ora bem, notem que portanto, são estas as 5 liberdades fundamentais, mas efetivamente aquela que está aqui presente e que deve estar sempre presente, eu diria mesmo que é a primeira de todas elas, é a liberdade de navegação. É que sem liberdade de navegação não há liberdade de pesca, não há liberdade bem, o sobrevoo, isso haveria sempre, não é? Mas a pesca, a investigação científica, a colocação de dutos, de cabos, construir ilhas artificiais não existiria se não houvesse essa liberdade de navegação. E a liberdade de navegação, como digo, é a liberdade das liberdades no alto mar. Essa é a minha opinião. Ora bem, notem que o facto de existir uma liberdade fundamental, podemos dizer assim, de todos os Estados, mesmo os Estados que não tenham litoral, mesmo os Estados sem litoral, podem efetivamente e devem usufruir do alto mar. Do alto mar e dos recursos que aprecia, nomeadamente no que respeita à liberdade de pesca. Ora bem, já tínhamos visto nos termos do artigo 88, o alto mar, é sempre utilizado para fins pacíficos, cá está o princípio da paz, da paz e o princípio da segurança internacionais. Por outro lado, não pode ser reivindicado individualmente por ninguém, por nenhum Estado, nos termos do artigo 89. E agora aqui, efetivamente, temos um direito de navegação. Todos têm o direito de fazer navegar no alto mar navios que arborem a sua bandeira. Ou seja, podemos dizer que a liberdade tem aqui um conteúdo negativo. Conteúdo negativo no sentido que não podem ser impedidos os Estados com o seu eleitoral de navegar. Mas, ao mesmo tempo, temos aqui quase um conteúdo positivo no direito de navegação. Tenho essa faculdade de navegar, se assim o quiserem, Estados quer costeiros, quer sem litoral. Ora bem, portanto, nunca se esqueçam deste tripé também que aqui está, o artigo 88, legislação pacífica do mar, a não apropriação do artigo 89 e ainda o direito de navegação do artigo 9. Ora bem, todo o Estado deve estabelecer os requisitos necessários para a atribuição da sua nacionalidade a navios, para o registro de navios no seu território e para o direito de arvorar a sua bandeira. Ora bem, se um determinado navio arbora a bandeira de um Estado, isso significa que há efetivamente uma relação entre esse navio e esse Estado, para que possa ser arvorada a bandeira.
Por isso mesmo se diz aqui, os navios, no artigo 91, possuem a nacionalidade do Estado cuja bandeira estejam autorizados a arvorar. Ora, se um navio está autorizado a arvorar a bandeira portuguesa, é um navio que tem nacionalidade portuguesa. E ter nacionalidade portuguesa significa que haver um vínculo específico a Portugal. Ou porque pertence a uma empresa que essa empresa tem cá a sua sede, ou porque o navio efetivamente foi cá registrado, ou porque os proprietários são portugueses, certo? Portanto, tem que haver esse vínculo, podemos dizer que tem que existir agora houve aqui uma pequenina interrupção, tem que haver aqui um elemento de conexão que seja relevante. Estão-me a fazer entender? Tem que haver esse elemento de conexão relevante. Ora bem, isto para que nós possamos falar precisamente nessa conexão, para que seja efetiva no sentido de conferir, de atribuir a nacionalidade ao navio. Ora bem, isto tem muita importância, porque um navio, nos termos do artigo 92, só pode navegar com a bandeira de um Estado, ou o pavilhão de um Estado. Por outro lado, note-se que há certos deveres esses que incumbem ao Estado da bandeira. Todo o Estado, artigo 94, todo o Estado deve exercer de modo efetivo a sua jurisdição, o seu controle em questões administrativas, técnicas e sociais sobre os navios que arvorem sob a sua bandeira. Ou seja, isto significa, ou arvorem sob a bandeira, isto significa que há esses poderes de jurisdição, são poderes funcionais que o Estado do pavilhão ou da bandeira deve exercer. Ora, muito bem, de qualquer modo, como nós sabemos, há certos navios que têm imunidade. Isto é, são navios que não podem ser interceptados por outros navios, por princípio não podem ser interceptados por outros navios. E não podem ser interceptados, muito menos podem ser apresados. Que navios são esses? São fundamentalmente os navios de guerra. Os navios de guerra ou outros navios que sejam equiparados aos navios de guerra. Isto no alto mar. Não estamos num espaço territorial de nenhum Estado, como é o caso do mar territorial. Não estamos sobre espaços onde os Estados exercem o seu poder de jurisdição. Aqui, em princípio, quem deve exercer o poder de jurisdição sobre os navios é o Estado da bandeira, é o Estado da nacionalidade dos navios. Certo? Ora bem, então temos estas duas situações aqui de imunidade. A situação do artigo 95 e a situação do artigo 96. Ora, imunidade de navios de guerra no alto mar, imunidade de navios utilizados unicamente ao serviço oficial de um Estado, ou seja, que têm um caráter não comercial. São navios, no fundo, oficiais, que estão ao serviço do Estado, apesar de não serem navios de guerra. Ora bem, diz o artigo 95 que os navios de guerra no alto mar gozam de completa imunidade de jurisdição, relativamente a qualquer outro Estado que não seja da sua bandeira. Certo? Pronto. Em segundo lugar, artigo 96, portanto, completa imunidade. Os navios de guerra, completa imunidade de jurisdição, e só podem ser, obviamente, exercidos poderes de jurisdição dentro desse navio quando estamos perante um Estado quando é o próprio Estado da bandeira que tem esses poderes. É assim que o direito internacional reconhece esses poderes unicamente ao Estado do pavilhão, ao Estado da bandeira. O artigo 96 diz-nos que os navios pertencentes a um Estado, ou por ele operados e utilizados unicamente em serviço oficial, unicamente em serviço oficial não comercial, gozam no alto mar de completa imunidade de jurisdição relativamente a qualquer Estado que não seja da sua bandeira. Portanto, no fundo, temos aqui duas categorias de navios que gozam de imunidade de jurisdição. Imunidade de jurisdição significa que está vedada a intervenção, qualquer intervenção, a pena de abuso e de violação do direito internacional, está vedada essa possibilidade de os navios, até que se um navio de um Estado, né, com a bandeira de um Estado, por exemplo, violasse esta imunidade de um navio militar, esse Estado estaria a incorrer em responsabilidade internacional. Né? Porque praticava um facto ilícito internacional. Certo? Nunca se esqueçam disso. Há uma violação do direito internacional, há uma obrigação de não fazer, e aqui, né, mesmo assim, o navio do Estado B acabou por interceptar o navio do Estado A, mas era um navio de guerra ou um navio oficial. De qualquer modo, há uma questão que os senhores não podem deixar de ter presente. É que o facto de existirem todas estas liberdades no alto mar, o facto de elas poderem ser exercidas por todo e qualquer Estado, nomeadamente a liberdade de navegação e a liberdade de pesca, e tudo isso não impede, e até a liberdade de voo,
mas não impede que não haja necessidade de estabelecer limitações, estabelecer limitações a, a esta navegação. Vamos fazer entender? Limitações por motivos de concordância prática, em termos concretos. E a verdade é que a própria Convenção de Direito do Mar, de 1982, acaba por indicar esses outros interesses, podemos dizer, né? Ou nomeadamente outros interesses, e até direitos, que efetivamente podem colidir com estas liberdades. E como tal, suscita-se aqui a necessidade de um arranjo, a tal concordância prática, isto é, limitar um bocadinho de um lado, limitar um bocadinho do outro, encontrar a solução ótima. Ora, isto significa que estas liberdades, nomeadamente a liberdade de navegação, pode vir a ser restringida, ou terá que ser restringida, em caso de situações quando os navios estão a praticar atos ilícitos internacionais. Não é propriamente nenhum daqueles crimes que nós tínhamos aqui referido, dos crimes que estão sujeitos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, se bem que agora já também haja uma maior abertura, mesmo em relação ao direito de visita a um navio, mesmo um navio comercial, obviamente, quando houver suspeitas de terrorismo, por exemplo, de atividades terroristas. Ora bem, mesmo que haja que tenha um pavilhão, uma bandeira arboreada. Mas isto é sempre necessário o consentimento do Estado da bandeira, para além da necessidade de se comprovar esses indícios mais fundados, pode estar a desenvolver essas atividades terroristas ou atividades ilícitas, certo? Isso em geral, podemos dizer que tem sido um desenvolvimento normativo no âmbito do jus internacional, mas muito recente entre aspas, tendo em conta a proliferação do terrorismo internacional. Todavia, vamos ver o que é que nos diz efetivamente a Convenção de Direito do Mar. E então, já tínhamos dado a entender ontem que há, desde logo aqui, podemos dizer, situações que são situações muito específicas. É o caso da proibição e transporte de escravos, portanto, o caso da escravatura, a pirataria, os atos suscetíveis de formar uma atividade de pirataria, e ainda o tráfico de estupefacientes, portanto, o comércio de estupefacientes, e ainda, volto a frisar, agora em quarto lugar, as chamadas transmissões, mas transmissões ilícitas. Eu prefiro dizer ilícitas do que dizer ilegais, porque efetivamente não há norma, não há leis no direito internacional, não é verdade? São transmissões ilegítimas ou transmissões ilícitas. Mas, fundamentalmente, temos primeiro, aqueles três grupos, que não necessitam quaisquer dúvidas, nem quaisquer dificuldades, porque estamos perante ou é pirataria, né, ou a escravatura, e então em causa até os direitos fundamentais diretamente das pessoas, né, das pessoas humanas, ou então, para além da pirataria e para além da escravatura, o tráfico de estupefacientes, tráfico de droga. Ora, por isso mesmo, note-se que a pirataria não é só das histórias aos quadradinhos. Efetivamente, hoje continua a haver piratas, se bem que não seja o Capitão Gancho, nem tenham aqueles sabres que nós estávamos habituados a ver na Malásia. Não é propriamente isso. A atividade de pirataria pode efetivamente existir a partir do momento em que se verifiquem alguns destes atos que estão tipificados no artigo 101. Dou-lhe só o exemplo da alínea A. Por exemplo, constitui pirataria qualquer um destes atos. Todo ato ilícito de violência ou de detenção, ou todo ato de depredação cometidos para fins privados pela tripulação ou pelos passageiros de um navio, até de uma aeronave. Tudo isto também se aplica às aeronaves, certo? Apesar até é estranho que isto esteja aqui regulado na Convenção de Direito do Mar, mas está, portanto, também está já aqui consagrado, pirataria aérea. Ora, mas cometidos ou dirigidos contra um navio ou uma aeronave em alto mar, ou pessoas ou bens a bordo dos mesmos. Um navio ou uma aeronave, pessoas e bens em lugar não submetido à jurisdição de algum Estado. Portanto, isto são atos de pirataria, são atentados, podemos dizer, contra
as pessoas e contra a propriedade cometidos pela tripulação de um determinado navio ou por passageiros de um determinado navio. Ora bem, isto é a pirataria. Já agora, há aqui uma situação que eu ontem fiz referência, mas não quero voltar a deixar de fazer referência, que é o artigo 102, quando se fala da pirataria cometida por um navio de guerra, um navio de Estado ou uma aeronave de Estado cuja tripulação se tenha amotinado. Os atos de pirataria definidos no artigo 101, perpetrados por um navio de guerra, um navio de Estado ou uma aeronave cuja tripulação se esteja amotinado e apoderado do navio ou aeronave, são equiparados, para todos os efeitos, aos atos cometidos por um navio ou aeronave privados. O que é que isto significa? Significa que, como tínhamos visto há pouco, desde logo, nos termos do artigo, nos termos do artigo 95, os navios de guerra têm uma imunidade plena, não é verdade? Assim como o artigo 96 dos navios oficiais. Porém, a partir do momento em que podemos dizer que há um motim, em que efetivamente se amotinou a tripulação, quanto ao comandante, por exemplo, que é o responsável perante o Estado e é ele o responsável do Estado, é natural que aquele navio que até era considerado um navio de guerra ou um navio oficial perca imediatamente essa qualidade. E perca imediatamente essa qualidade porque deixou de ser um navio oficial, deixou de ser um navio de guerra. É um navio que está amotinado e que agora quem manda dentro do navio, quem exerce a autoridade dentro do navio, é toda a tripulação e obviamente, as autoridades legítimas dentro do navio estão pura e simplesmente maniatadas. É a mesma coisa que dizer que aquele navio se possa equiparar a um navio comercial ou um navio privado. A um navio comercial ou um navio privado. Ora bem, isto significa então que temos aqui estas situações da pirataria e, obviamente, que quando há suspeitas, quando há certezas até de que aquele navio é um navio pirata, de acordo com as condições que aqui referimos, esse navio pode ser apresado nos termos do artigo 105 e apresado por quem? Precisamente pelos navios e aeronaves que estão previstos no artigo 107. 107. Só podem efetuar apresamento por navio por motivo de pirataria os navios de guerra ou outros navios que tragam sinais claros que sejam identificáveis como navios ou aeronaves ao serviço do governo. Portanto, mais uma vez, quem é que pode apresar estes navios piratas, ou que se transformaram em navios piratas? Só navios de guerra ou navios oficiais de outros Estados. Artigo 107. Se eventualmente for apresado um navio e esse navio bem a descobrir-se que todos aqueles indícios eram infundados, tem aplicação o artigo 106. O que é que isto quer dizer? Quando um navio ou uma aeronave for apresada por suspeita de pirataria sem motivo suficiente, o Estado que o apresou será responsável perante o Estado da nacionalidade do navio ou da aeronave por qualquer perda, dano causados por esse apresamento. Isto se for um navio, lá está, como tínhamos visto, que era suspeita, relativamente aos quais havia suspeitas de pirataria. O Estado que adorar essa bandeira, perante esse Estado, pois houve um motivo infundado, portanto o Estado que apresou o navio tem que responder perante esse Estado. Há aqui um dever de cooperação, também previsto no artigo 100, precisamente para o combate à pirataria. Lembra-se que eu disse que a pirataria é um crime internacional, só que não está hoje tipificado no Estatuto de Roma como um dos crimes sujeitos à sua jurisdição, mas não deixa de ser um crime internacional. No que respeita ao artigo 99. Ora bem, no artigo 99 temos aqui precisamente a proibição e transporte de escravos. Ora, mais uma vez, o combate à escravatura, que é precisamente a aniquilação total da dignidade da pessoa humana. Todo o Estado deve tomar medidas eficazes para impedir e punir o transporte de escravos em navios autorizados a arborar a sua bandeira e para impedir com esse fim se use ilegalmente a sua bandeira. Portanto, isto tem a ver muito com aquela situação que eu ainda não lhes falei, mas tem a ver com a responsabilidade pela bandeira, a responsabilidade pelo uso, pelo arvorar de uma determinada bandeira. Ou seja, um Estado permite que a sua bandeira seja arvorada
e, portanto, que esse navio adquira a nacionalidade desse Estado, mas para isso tem que haver aquele elemento de conexão fundamental. Ora bem, só que há formas de contornar, ou tem havido formas de contornar estas situações. E o que é que isso significa? Significa que podemos dizer, certos interesses, nomeadamente privados, muitas das vezes o que fazem é tentar conseguir para o seu navio, para os seus navios, um pavilhão, uma bandeira, para que esse navio ficasse salvaguardado pela imunidade natural dessa mesma bandeira, relativamente a outros navios, de outros Estados. Ora bem, mas notem, isto é o que em geral se pode fazer. E o que é que acontece? Significa que os navios vão arborar a bandeira de um determinado Estado, vão ficar sob jurisdição desse Estado, isto é uma proteção para eles. Ora, isso pode camuflar muitos negócios ilícitos, quando, por exemplo, um navio se presta um Estado se presta com facilidade a permitir o uso da sua bandeira por um navio. Um desses Estados que é mais conhecido por estas situações é precisamente o Panamá. Ora bem, são os chamados pavilhões de conveniência ou por conveniência. É conveniente que aquele navio, que até se dedica perdão, a atos ilícitos, à prática de atos ilícitos, arboreando um pavilhão, como o caso do Panamá, pois parece que pode fazer tudo aquilo a coberto desse mesmo pavilhão. Claro, com contrapartidas para o Estado, naturalmente, que autoriza o uso desse pavilhão. Ora, portanto, isto significa que a bandeira em si confere esse estatuto ao navio, confere o estatuto da nacionalidade, ou da nacionalidade. E, portanto, vai proteger esse mesmo navio, mas pode encobrir todo um conjunto de atos que ele se pratica. Já sabemos que se esses navios forem comerciais, obviamente, se houver suspeitas fundadas de pirataria, suspeitas de tráfico de droga, suspeitas de escravidão, obviamente, de escravatura, perdão, obviamente que os navios, desde que seja um navio de guerra de outro Estado, podem apresar esse navio. Por isso é que aqui se diz, por exemplo, na responsabilidade que existe, no caso do artigo 106, for apresado um navio com a bandeira de um Estado, mas todavia esse navio é um navio que foi abordado, foi apresado, mas não existia, afinal, a atividade, nomeadamente a atividade de pirataria que se suspeitava. E então, apesar de ter uma bandeira de outro Estado, de um Estado que seria a nacionalidade daquele navio, obviamente que se não havia suspeitas e se foi apresado, isto causou prejuízos, obviamente que esse Estado terá que ser indemnizado. Estamos perante aqui um caso típico de responsabilidade internacional entre dois Estados, mas relativo a quê? Relativo precisamente à circulação, à liberdade de navegação no alto mar. Certo? Porque aqui tínhamos um Estado contra outro Estado. O Estado A, os navios do Estado A, de guerra, apresaram um navio do Estado B porque suspeitavam que ele praticava o tráfico de droga. Ele traficava droga. Havia bem-se a descobrir que não. Praticou-se aqui um ato ilícito internacional. E este ato ilícito gera danos, há causalidade, há imputação ao Estado através do navio que apresou, isto pode dar direito a uma indemnização, sendo que este caso podia vir a ser julgado por fins pacíficos, através de um mecanismo pacífico de resolução de conflitos, como seria o Tribunal Internacional de Direito do Mar. Aqui temos um caso. Ou poderia ser o Tribunal Internacional de Justiça. São meios de resolução pacífica de conflitos. Este meio aqui seria um meio jurisdicional, dentro dos meios que nós conhecemos no artigo 33 da Carta das Nações Unidas. Ora bem, segue-se então que o artigo 109 para nós é muito importante, já vamos ver porquê, porque refere-se precisamente às transmissões não autorizadas no alto mar, às transmissões ilícitas, às transmissões ilícitas, ditas também muitas vezes ilegais. Já vamos ver. Isto é um navio que não está autorizado a transmite, mas vai afetar as comunicações com prejuízos para os outros navios, inclusive até para certos Estados, para os serviços de certos Estados costeiros.
Ora bem, note-se que há aqui dois institutos que vão permitir que vão estudar, que é o Instituto do artigo 110 e o Instituto do artigo 111. O 110 é o direito de visita, já falamos aqui nele bastante. O segundo é o artigo 111, que se refere ao direito de perseguição, chamado hot pursuit, perseguição a quente. Já vamos ver o que isto é. No que respeita ao direito de visita, é o direito de abordar de um navio, abordar outro. Ora bem, isto significa que visitar, é uma visita um pouco inamistosa para esse navio, mas talvez merecida. Porque há suspeitas de tráfico de escravos, porque há suspeitas de tráfico de droga, porque há suspeitas de pirataria, portanto há o direito de visita. Está aqui consagrado no artigo 110. Quando eu falava há pouco em interpelar um Estado, intrometer-se num navio, de interceptar o navio, no fundo é o direito de visita. Ora, note-se o artigo 110 disse exatamente isso. E vamos ter atenção ao artigo 110, nomeadamente ao artigo 110 número 1 e ao número 2. Salvo nos casos em que os atos de ingerência são baseados em poderes conferidos por tratado, um navio de guerra, notem, um navio de guerra, que se encontra no alto mar, ou que encontre no alto mar, um navio estrangeiro que não goze de completa impunidade, em conformidade com os artigos 95 e 96, não terá o direito de visita, a menos que exista motivo razoável para suspeitar que o navio se dedica à pirataria, a linha A, o navio se dedica ao tráfico de escravos, a linha B, a linha C, o navio é autorizado para efetuar transmissões não autorizadas. E o Estado-bandeira do navio de guerra tem jurisdição nos termos do artigo 109. Ora bem, e depois um navio sem nacionalidade, a linha D, o navio tem na realidade a mesma nacionalidade que o navio de guerra, embora arvore uma bandeira estrangeira ou se inicie a içar a sua própria bandeira. Portanto, é um navio que é dúbio. Sabemos que a nacionalidade efetivamente é de Inglaterra, mas estão a arvorar a bandeira do Panamá. Ora bem, mas essencialmente aqui o que me interessa mais são estas três alíneas. Um navio que se dedica à pirataria, ao tráfico de escravos e que é utilizado para transmissões não autorizadas. Não autorizadas. Ora bem, mas notem, em princípio, por princípio, o direito de visita está limitado. Isto é, um navio de um Estado não pode, pura e simplesmente, ingerir-se noutro navio. Está, por princípio, é o que diz o artigo 110, número 1, a não ser que haja acordos específicos, não pode haver direito de visita, porque, no fundo, é violar a imunidade soberana de outro Estado, que aquele navio tem, não sei se seja um navio ostensivamente pirata, mas não é o caso, a não ser que, como já vimos, só quando não tem nacionalidade, mas aqui neste caso estamos a falar de um navio que tem nacionalidade, um navio que tem um pavilhão, mas relativamente um navio comercial. E porquê que eu digo comercial? Um navio comercial, precisamente porque tem que ser um navio comercial, porque não se pode, não se pode abordar um navio, um navio de um Estado não pode imiscuir-se ou praticar um ato de ingerência noutro navio de outro Estado, certo? Se esse navio tiver imunidade absoluta, como é o caso do artigo 95 e 96. Ou seja, se for um navio de guerra ou se for um navio oficial, nunca há possibilidade, a não ser que houvesse um motim, que estivesse a tripulação amotinada, como vimos há pouco, não havia motivos de pirataria, nunca haveria possibilidade de exercer este direito de visita. Está completamente afastado no caso dos navios de guerra e no caso dos navios oficiais. Porém, como aqui se diz, quem é que também pode efetuar esse direito de visita? Quem é que pode exercer este direito de visita? Tem que ser um navio de guerra. Um navio de guerra. Só um navio de guerra é que pode exercer esse direito de visita sobre os navios nacionais de outros Estados, seja por exemplo navios comerciais, mas nunca também sobre navios de guerra ou sobre navios oficiais. Quando? Nomeadamente, quando o navio se dedica à pirataria, quando se dedica ao tráfico de escravos e é utilizado para efetuar transmissões não autorizadas. Não autorizadas.
e o Estado de bandeira do navio de guerra tem jurisdição no artigo 109. Tem jurisdição nos termos do artigo 109. Já vamos ver. E, portanto, isto significa que vamos ver o que é que nos diz o artigo 109, já vamos ver para a resolução deste caso, para depois aplicarmos o artigo 110 no direito de visita, no caso das transmissões ilegítimas ou transmissões ilícitas ou ilegais. Finalmente, o artigo 111, para o distinguir direito de visita, é o direito de perseguição. O direito de perseguição é quente. O que é que isto significa? Significa que um Estado tem o direito, tem a possibilidade, podemos dizer, a possibilidade de perseguir um navio que estava, por exemplo, a praticar atos ilícitos no seu mar territorial ou na sua zona contígua, e a Armada, por exemplo, ou o guarda fiscal desse Estado, não foi a tempo, ou a brigada fiscal, não foi a tempo de apresar aquele navio nas suas águas territoriais ou na zona contígua. Estava a praticar ilegalidades. Mas, entanto, passa para a zona económica exclusiva, passa para o alto mar. Ora bem, aí neste caso, o que vai acontecer é que o Estado tem, o navio as forças das autoridades desse Estado, tem a possibilidade de perseguir a quente, de imediato, de perseguir esse navio, quando ele entra no alto mar. Portanto, não vai seguro, certo? A não ser que entre novamente no espaço territorial do outro Estado, no mar territorial do outro Estado. Estão-me a fazer entender esse direito de perseguição, porque podemos dizer que a causa daquela perseguição surgiu ainda nas águas territoriais daquele Estado ou em águas internacionais sob jurisdição desse Estado. Portanto, pode perseguir a quente esse navio. Portanto, não é por ele ter passado para o alto mar que vai deixar vai escapar às malhas da justiça, podemos dizer assim. É o que diz aqui então o artigo 111. Número 1. A perseguição de um navio estrangeiro pode ser empreendida quando as autoridades competentes do Estado costeiro tiverem motivos fundados para acreditar que o navio infringiu as suas leis e regulamentos. Portanto, podem perseguir a perseguição de um navio estrangeiro pelas autoridades do Estado costeiro. A perseguição deve iniciar-se quando o navio estrangeiro ou uma das suas embarcações se encontrar nas águas interiores, nas águas arquipelágicas, no mar territorial ou na zona contígua do Estado perseguidor. E só pode terminar fora do mar territorial ou da zona contígua se a perseguição não tiver sido interrompida. Por isso é que nós dizemos uma perseguição a quente. O que é que acontece? Foi detectado um navio que estava a praticar ilegalidades contra o Estado português, as leis portuguesas, na zona contígua. Não sabem, é uma zona sob jurisdição precisamente para implementar o ordenamento jurídico e evitar e punir as infrações ao ordenamento jurídico do Estado costeiro. Significa que se estivesse a 24 milhas da costa, estava a praticar-se, por princípio, tráfico de droga, venda de produtos proibidos. O que é que acontecia? Acontecia que esse navio, ao perceber-se que já estava na mira das autoridades, levantava a âncora, zarpava e saía da zona contígua. Será que pode parar aí os navios da Armada Portuguesa ou da Guarda, não é a Guarda Fiscal, da Guarda Republicana, a Brigada da Guarda Republicana, podiam continuar a perseguir esse navio no alto mar? Podiam. Mas tinham que perseguir continuamente. Era necessário que o ato ilícito fosse praticado nas águas territoriais portuguesas ou sob jurisdição portuguesa, primeiro ponto. E depois, para haver perseguição, é necessário que não pare, que não haja uma paragem, que não haja uma interrupção. Por isso é que nós dizemos perseguição a quente. Note-se que se diz aqui na parte final, se o navio estrangeiro se encontrar na zona contígua, tal como no artigo 33, a perseguição só pode ser iniciada se tiver havido violação dos direitos para cuja proteção a referida zona foi criada. Já sabemos quais são as finalidades da zona contígua, tal como está definido no artigo 33, certo? Da própria Convenção. Portanto, nunca se esqueçam de distinguir o direito de perseguição, sendo que o direito de perseguição, o facto disso tem que ser praticado nas águas territoriais de um Estado
ou em águas submetidas à sua jurisdição. Depois pode haver uma perseguição, mas é uma perseguição a quente. Isto é, não pode haver interrupção. Tem que continuar essa perseguição. Certo? Ora, muito bem. Assim sendo, depois de revisto novamente aqui estas questões, que acho que já estão suficientes a nível do regime do alto mar, portanto, nunca se esqueçam de levar a convenção e de a ter bem à mão com estas distinções, saber quais são os fundamentos que podem levar às restrições desta liberdade de navegação. Já sabemos quais são: tráfico de escravos, pirataria, tráfico de estupefacientes ou drogas. São a ideia do equilíbrio, da concordância prática, com poderes que são atribuídos a quem? Ou reconhecidos em nome da humanidade, podemos dizer, da ordem pública internacional, são reconhecidos a navios de guerra de outros Estados. Porque só esses é que podem interceptar os navios dos Estados, os navios infratores, sendo que arvoram um pavilhão, pode ser um pavilhão de conveniência, mas notem que, em princípio, digo já, tem que haver sempre esta limitação. Nunca podem, porque isso seria a violação da imunidade, uma violação grave e direta, porque se tratava de um navio militar ou de um navio oficial. Os navios militares e oficiais gozam de imunidade. Não gozam de imunidade, não havendo a motivação, não havendo motim, isto significa que gozam dessas imunidades. Como tal, o navio de guerra dos outros Estados não pode visitar esse navio. Começa por visitar e, na sequência de visitar, apresar esse navio. Está bem? Depois há o direito de perseguição a quente, como ainda há pouco referi. Ora bem, minhas senhoras e meus senhores, vamos então ver aqui este caso. Está bem? Eu vou-lhes colocar isto na plataforma. Está bom? Mesmo que coloque assim um bocadinho sublinhado, não há problema. Um grupo de ativistas. Não, antes de mais, aquela coisa do costume, não é? Notem que a prova pode ter depois um caso prático assim. Né? E depois vamos ter ali perguntas específicas sobre o caso que os senhores terão que responder. Resolva a seguinte hipótese, organizando na sua resposta um discurso coerente e fundamentado, sempre que possível, nos preceitos normativos de direito internacional público. Isto é sobre direito do mar, isto é sobre direito do alto mar, no espaço internacional, no espaço da utilização dos países de espaço, por parte dos sujeitos de direito internacional, nomeadamente dos Estados. Vou já dizer que se refere especificamente àquele assunto que estávamos a ver há pouco, do artigo 109 da Convenção de Montego Bay, ou Convenção de Direito do Mar. Uma prática, podemos dizer, proibida pela Convenção, mesmo no alto mar, de qualquer Estado. Transmissões ilegítimas, transmissões ilícitas. Vejam então. Um grupo de ativistas de direitos humanos, navegando no mar das Caraíbas, a bordo de uma embarcação com bandeira do Panamá, a 240 milhas da costa da Venezuela, decidiu iniciar emissões da rádio e televisão, incentivando os venezuelanos à revolta contra o presidente Nicolás Maduro. As emissões, intituladas Maduro, não mates o teu povo à fome, eram transmitidas dia e noite, com duras críticas ao governo de Caracas. Ponto. Os governos da Colômbia e do Brasil manifestaram a sua preocupação, alegando que as emissões interferiam com as suas comunicações civis e militares. Ponto. Entretanto, o Panamá afirmou que qualquer ação contra a embarcação com a sua bandeira seria uma violação das liberdades de alto mar e conduziria à responsabilidade internacional. Cá está a responsabilidade internacional. Um navio chinês que passava por perto abordou a embarcação e pôs termo às emissões. Comente, de maneira fundamentada, a posição do Panamá e da China
à luz da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, à luz da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Ora bem, minhas senhoras e meus senhores, estamos então perante um caso que é um caso extremamente curioso, que sobre transmissões, ou sobre comunicações, sobre comunicações ilícitas, sobre comunicações ilícitas ou ilegítimas. Sobre comunicações ilícitas ou ilegítimas. Ora bem, isto significa então que, primeiro, estamos perante uma situação em que encontramos um navio. Esse navio é um navio que arvora a bandeira do Panamá. Arvora a bandeira do Panamá e, como aqui se diz, está a navegar a 240 milhas da costa da Venezuela. Ora bem, é um navio que está a navegar a 240 milhas da costa da Venezuela, pois, à partida, prima facie, um navio que navega a 240 milhas da costa do Estado costeiro, passa o pleonasmo, está a navegar para fora da zona económica exclusiva. 200 milhas é o limite normal da zona económica exclusiva. Pode ser para mais além, mas normal são as 200 milhas. Ora, isto significa, então, que se ele está a navegar a 240 milhas, já está a navegar no alto mar. Ora, se está a navegar no alto mar, isto significa que já está, podemos dizer, a exercer a sua liberdade de navegação própria, aqui, do artigo 86, consagrada no artigo 86, da Convenção de Montego Bay de 1982. E está a navegar, é um navio que tem pavilhão do Panamá. Ou seja, parece ter nacionalidade panamiana. Porém, nunca se esqueça, é suspeito. E é suspeito desde logo porquê? Porque o Panamá é conhecido por usar e abusar daquele expediente ilícito do pavilhão de conveniência. Certo? É conveniente, pode ser um navio qualquer, de outro estado qualquer, imaginemos de um estado da América do Sul, ou até um estado dos países do leste da Europa, ou um estado do africano, mas que tem bandeira do Panamá. Para quê? Para, sob a bandeira do Panamá, gozar das imunidades que gozam os navios com nacionalidade. Certo? Portanto, nunca podemos esquecer essa desconfiança quanto aos pavilhões de conveniência. Todavia, esta questão parece uma questão que pode desviar-nos, pode desviar a nossa atenção. Precisamente pela matéria que está aqui em causa, pela matéria importantíssima que está aqui em causa. É que não é apenas a questão do direito do mar, típica. É que parece que está aqui em causa uma questão de direitos humanos. Mas nós não nos podemos iludir por isso. Calma. E não é iludir por causa dos direitos humanos, é pela situação como ela está aqui a ser tratada. Um grupo de ativistas de direitos humanos navegando no Mar das Caraíbas a bordo de uma bandeira com a embarcação do Panamá a 240 milhas da costa da Venezuela. Ora, o que é que eles estão a fazer? Estão a fazer uma manifestação. Ora, obviamente que essa manifestação é perfeitamente legítima. Na perspectiva deste grupo de ativistas, estão a lutar pelos direitos humanos que entendem que estão a ser infringidos na Venezuela pelo governo de Nicolás Maduro. E, portanto, bem, querem fazer essas transmissões. Agora, resta saber se essas transmissões são lícitas, ou são legítimas ou não são. E vamos ver que, em face do artigo 109 da Convenção de Montego Bay, essas transmissões não são legítimas. Essas transmissões não são legítimas. Portanto, significa isto que, não, pese embora a bondade substancial deste grupo de ativistas, não é isso agora que está aqui diretamente em causa. Em causa é saber se aquele modus de se manifestarem é ou não é um modo legítimo em face do direito internacional. Ora, um grupo de ativistas de direitos humanos, navegando no Mar das Caraíbas a bordo de uma embarcação com bandeira do Panamá,
a 240 milhas da costa da Venezuela, decidiu iniciar emissões de rádio intituladas e televisão, incentivando os venezuelanos à revolta contra o presidente Nicolás Maduro. Isto, sim, senhor, mas não podia, aqui neste caso, para assim dizer, poderia Nicolás Maduro, pura e simplesmente, sem mais, só porque estavam a publicar ou a transmitir mensagens apelando à revolta do povo para aprender o navio. Não pode, estavam no alto mar. Vamos ver, mas o que é que se passa, o modo como estavam a fazer. Ora bem, emissões tituladas Maduro não mate o povo à fome, eram transmitidas dia e noite, com críticas ao governo de Caracas. Nota, os governos da Venezuela e do Brasil manifestaram a sua preocupação, alegando que as emissões interferiam com as suas comunicações civis e militares. Era grave. Entretanto, o Panamá afirmou que qualquer ação contra a embarcação sobre a sua bandeira seria uma violação das liberdades de alto mar e conduziria à responsabilidade internacional do Estado, do pavilhão, do navio que se abeirasse ou que o apresasse. Um navio chinês que passava por perto abordou a embarcação e pôs ter mais emissões. Ora bem, onde é que nós situamos juridicamente isto? Já disse no artigo 109 da Convenção de Montego Bay. Porquê? Porque estão em causa, alegadamente, transmissões ou comunicações ilícitas que violam o disposto no artigo 109. Isto significa que temos emissões, apesar da bondade substancial, se assim quiser, das próprias transmissões, elas não podiam ser feitas daquele modo. Porque estavam a perturbar, a causar prejuízos gravíssimos às comunicações de outros Estados. Não seria só da Venezuela, mas também ao próprio Brasil e à Colômbia, que manifestaram a sua preocupação, alegando que as emissões interferiam com as suas comunicações civis e militares. Isto não tinha sido autorizado por ninguém. Nada dessas comunicações, nenhuma dessas comunicações tinha sido autorizada. E estavam a interferir constantemente, dia e noite, emissões de rádio e televisão, nas comunicações de todos os países, civis e militares. Ora bem, poderia isto provocar danos gravíssimos para toda a humanidade, até podemos dizer. Ora, isto significa, então, que vamos ver de que modo é que, efetivamente, então, aquele navio chinês que aparece ali por acaso, e que, pura e simplesmente, como aqui se diz, aborda a embarcação e pôs ter mais emissões. Ora bem, então, afinal, qual é a posição, como aqui se dizia, comente, de maneira fundamentada, a posição do Panamá e da China à luz da Convenção das Nações Unidas de Direito do Mar. O Panamá, notem que acabou por dizer logo aqui, como tínhamos referido, que qualquer ação contra a embarcação com a sua bandeira, provavelmente por conveniência ou de conveniência, seria uma violação das liberdades de alto mar e conduziria à responsabilidade internacional. A responsabilidade internacional, isto é, no fundo, o Panamá iria exigir satisfações, nomeadamente num tribunal internacional ou até no Tribunal de Direito do Mar ou no Tribunal Internacional de Justiça, relativamente a quê? Relativamente à intervenção de um navio, esperamos, um navio de guerra de outro Estado qualquer, como sucedeu aqui com a China, que entrava no navio, exercia o seu direito de visita e apresava o navio. Ora bem, então, o que é que nos diz o artigo 108, 109 para resolver esta questão? Vamos então tomar em consideração o seguinte. Diz o artigo 109, esta norma não é importante, mas é uma norma mais programática, todos os Estados devem cooperar para a repressão das transmissões não autorizadas efetuadas a partir do alto mar. Era o caso. Estávamos perante transmissões que não eram autorizadas por ninguém, por nenhum Estado, e estavam a ser efetuadas a partir do alto mar. Para efeitos da presente convenção, transmissões não autorizadas significa, nota, transmissões de rádio e televisão difundidas a partir de um navio ou instalação no alto mar, dirigidas ao público em geral, com violação dos regulamentos internacionais, excluídas as transmissões chamadas por suposto. Portanto, isto violava toda e qualquer norma internacional relativamente às transmissões do alto mar. Portanto, transmissões a partir de um navio ou instalação dirigidas ao público em geral, com violação das normas internacionais. O que significava que
tínhamos aqui uma situação de exclusão apenas das chamadas por socorro. Só essas é que seriam admitidas, tendo em conta a sua gravidade e a sua urgência, certo? Portanto, para efeitos da presente convenção, transmissões não autorizadas significa as transmissões da rádio ou televisão difundidas a partir de um navio ou instalação no alto mar e dirigidas ao público em geral com violação dos regulamentos internacionais, excluídas as transmissões chamadas por socorro. Isto é que era, no fundo, uma transmissão não autorizada. E, portanto, todos os navios deviam cooperar para a repressão das transmissões não autorizadas efetuadas a partir do alto mar. Ora bem, notem, esta era a situação que se estava a passar aqui, com este navio que tinha arboreada a bandeira do Panamá, ou o pavilhão do Panamá. Ora, diz-nos o número 3, qualquer pessoa que efetue transmissões não autorizadas pode ser processada. Portanto, isto leva à responsabilidade criminal. Neste caso, a tripulação daquele navio, os proprietários daquele navio, podiam ser processados, no caso este é o grupo de ativistas por direitos humanos, por estar a transmitir de forma não autorizada no alto mar. E dizia aqui que qualquer pessoa que efetue transmissões não autorizadas pode ser processada perante os tribunais, a linha A, do Estado de bandeira do navio. O Estado de bandeira, neste caso, pelo Panamá. Mas não era o caso. O Panamá deixou correr, não tinha interesse nenhum. Já vimos que as transmissões fossem autorizadas ou não. Se calhar o que queria era ganhar o seu dinheirinho. Do Estado da bandeira do navio. Do Estado do registro de instalação, nem sequer sabemos qual é. Do Estado do qual a pessoa é nacional. Mas, eventualmente, poderiam ser aqui cidadãos da Venezuela. Portanto, também seriam os tribunais competentes, havia esse elemento também dito, elemento de conexão, seriam os tribunais competentes para julgar, para exercer o poder jurisdicional perante aquela situação, em face daquela situação ilícita. E agora vejam, de um Estado, ou de qualquer Estado, em que possam receber-se as transmissões. Qualquer Estado que possam receber-se as transmissões. Ora bem, então quem teria aqui, em princípio, o poder também para julgar estes indivíduos pelas transmissões ilícitas que estavam a realizar? A Colômbia e o Brasil. A Colômbia e o Brasil, porquê? Porque eram Estados que estavam a ser prejudicados, como já vimos, com as transmissões, certo? E ainda de qualquer Estado cujos serviços autorizados da radiocomunicação sofram interferências. De qualquer Estado cujos serviços autorizados de radiocomunicações sofram interferências. Portanto, tínhamos de estar na ideia de qualquer Estado em que possam receber essas transmissões ou em qualquer Estado cujos serviços autorizados de radiocomunicação sofram interferências. Era exatamente o que se passava aqui com a Colômbia, com o Brasil e, obviamente, com a Venezuela. Porque as transmissões eram transmissões ilegítimas. Não era a questão de estar em causa ou não a defesa dos direitos humanos. Não, as transmissões eram ilegítimas porque, como vimos, correspondia aqui ao conceito previsto no número 2 do artigo 109, não estavam autorizadas por ninguém, eram difundidas para o público em geral, isto significava que havia violação dos regulamentos internacionais, não estava a pedir socorro. Portanto, quem é que era o Estado que tinha poder? Mas vejam, estamos a falar no poder, como diz o número 3, para julgar aquele ato ilícito. Os tribunais. Quais são os tribunais? Pode ser processado em que tribunal? Nestes. Aqui à partida seria na Venezuela, seria na Colômbia e seria no Brasil. Porque eram os Estados que estavam a ser afetados pelas comunicações e eram os Estados que estavam a sofrer interferências, ou seja, prejuízos por essas mesmas comunicações. Diz-nos ainda o número 4. No alto mar, o Estado que tenha jurisdição em conformidade com o número 3, estes Estados que nós acabamos agora de referir, poderá, nos termos do artigo 110, deter qualquer pessoa ou apresar qualquer navio que efetue transmissões não autorizadas e apreender o seu equipamento emissor. Ora bem, no número 3, temos uma referência ao Estado que tem poder jurisdicional para julgar aquelas pessoas. Mas teria que ser a posteriori, obviamente, depois de verificado efetivamente se os indícios se comprovavam, se havia efetivamente as comunicações ou não havia, estavam autorizadas ou não estavam, mas a partir do momento em que já sabemos quem é que tinha poder para julgar,
aqui seria, nomeadamente na linha C e da linha D e E, porque o Estado da bandeira do navio da linha A, não ia, o Panamá não ia fazer praticamente nada. Na linha D e E, sim senhor, seria o Estado do pavilhão, seria o Estado que estavam a ser prejudicados os Estados estavam a ser prejudicados pelas transmissões, certo? Isto é que, efetivamente, seria o Brasil, a Colômbia e a Venezuela. Agora, o número 4 refere-se ao direito de visita. Quem é que, obviamente, que antes de se colocar a questão do julgamento, tinha que se colocar a questão de alguém interferir, um ato de ingerência, praticar um ato de ingerência naquele barco, naquele navio que estava a navegar a 240 milhas da Venezuela. Qual seria o navio? Ou melhor dizendo, qual seria, que navio é que poderia ser esse? Que navio poderia ser esse? Que pavilhão é que tinha que arvorear? Todo e qualquer navio? Não, já vimos que não. Aqui a legitimidade, podemos dizer, está limitada. E está limitada em função de quê? Diz o número 4, remete para o número 3. E remete para o número 3, dizendo para o número 3 e precisamente para o artigo 110, para o direito de visita. Ou seja, o Estado que tem poder para exercer, que tem poder jurisdicional e que pode exercer esse mesmo poder perante o navio, não é? Estamos aqui a falar do exercício do poder jurisdicional, da intervenção dos tribunais, é o mesmo Estado, por seu turno, tem o poder ou o direito de visitar o navio, ou seja, de praticar esse ato de ingerência e de fiscalizar efetivamente o que é que se passa lá dentro. Ora, e notem, tem o direito de visita e tem o direito de apresar o navio e que vai ter o direito de apresar o navio nos termos, precisamente, do artigo 109 e do artigo 110. Ora, vamos ver então quais seriam então quais seriam esses estados. Ora bem, no alto mar, como digo, o artigo 109, número 4, o Estado que tenha jurisdição em conformidade com o número 3, quem eram os Estados que tinham jurisdição em conformidade com o número 3, já vimos, tanto da linha A como da D e E, ou era o Panamá, ou era a Venezuela, ou era a Colômbia, ou era o Brasil. Pode deter qualquer pessoa ou apresar o navio que efetue transmissões não autorizadas e apreender o equipamento emissor. Ora bem, exerce o direito de visita, e nos termos de direito de visita, como se lembram, salvo nos casos em que os atos de ingerência são baseados em poderes conferidos por tratados a um navio de guerra que se encontra no alto mar, um navio estrangeiro que não goze de completa imunidade em conformidade com os artigos 95 e 96, não era o caso. Não terá o direito de visita, a menos que exista motivo razoável para suspeitar. Aqui havia mais motivos razoáveis, aqui já havia motivos concretos, não é? para haver interferências, da existência de interferências, na verdade. Ora bem, para suspeitar que o navio se dedica à pirataria, o navio se dedica ao tráfico de escravos, não era o caso. O navio é utilizado para efetuar transmissões não autorizadas e o Estado de bandeira do navio tem jurisdição nos termos do artigo 109. Ora bem, isto significa então que estamos perante a aplicação desta linha C do número 1 do artigo 110. Nos casos previstos no número 1, um navio de guerra pode proceder à verificação dos documentos que autorizem o uso da bandeira. Para isso, pode enviar uma embarcação ao navio suspeito sob comando de um oficial, que após a verificação dos documentos e suspeitas persistem, pode proceder a bordo do navio um exame ulterior, que deverá ser efetuado com toda a consideração possível. Note-se mais uma vez o número 3 que já vimos há pouco a propósito da pirataria. Se as suspeitas se forem fundadas e o navio visitado não tiver cometido qualquer ato que o justifique, esse navio deve ser indemnizado por qualquer perda ou dano que possa ter sofrido. Ora bem, então o que é que isto nos leva? A conclusão é que isto nos leva. Primeiro, tem jurisdição para apresar o navio, nos termos do artigo 109, número 4, aquele que tem poder para julgar o caso, nos termos do número 3 do mesmo artigo 109. Já tínhamos visto que nos termos do número 3 do artigo 109, ou era o Estado da bandeira, ou era o Estado que recebia as transmissões, ou o Estado que sofria as interferências. Brasil, Colômbia, Venezuela, ou então o próprio Estado da bandeira, linha A. Diz-nos
Quem é que tem poder para apresar aquele navio? O Estado que tem poder para julgar. Ora, então, os navios desse Estado. Só que os navios desse Estado, já vimos, nos termos do artigo 110, tem que se aplicar aqui o artigo 110, tem que exercer esse direito de visita. Salvo nos casos, um navio de guerra. Portanto, tem que ser sempre um navio de guerra. Certo? Um navio de guerra. Nunca pode ser um navio que não seja um navio de guerra. Não estamos aqui perante nenhum navio de guerra, nem nenhum navio oficial que esteja protegido por imunidade. Todavia, o ato de visita tem que ser sempre exercido, como vimos, por um navio de guerra. O ato de visita ao outro navio. Primeiro passo, interseção. Depois o apresamento e o julgamento dos responsáveis. Isso tem que se fazer de acordo com o 109 e com o 110. Nomeadamente, temos o artigo 109, número 3, 109, número 4, que, por sua vez, remete para o número 1 do artigo 110. Ora bem, perante este caso, o que é que nós tínhamos? Tínhamos uma situação em que temos a Colômbia e o Brasil a sofrerem as interferências e a terem prejuízos. A Venezuela constantemente a sofrer interferências. O Panamá, por e simplesmente não liga e diz que não quer saber e até proíbe qualquer interferência, dizendo que, sem mais, estupidamente, isto leva logo à responsabilidade internacional. E depois temos um navio chinês que passava por perto, aborda a embarcação e põe termo às emissões. Parece que, apesar do navio. Poderia o navio chinês fazer isto? Não. E não porquê? Porque nem o navio chinês, podemos dizer, o navio chinês não podia fazer isso, porque esse navio era um navio chinês, tinha o pavilhão chinês, obviamente, um navio chinês, é o que aqui se diz, sem mais. Primeiro, não se diz se é militar ou se não é militar, e provavelmente não seria militar. Portanto, também não teria direito. Não teria direito a quê? Primeiro, a fazer a visita, a interceptar e aprisionar o barco, no fundo, ou apresar, aprisionar a tripulação e apresar o barco. Veja-se, nos termos do número 4 do 109, o Estado que tem a jurisdição em conformidade com o número 3 pode, nos termos do 110, deter qualquer pessoa, apresar qualquer navio que efetue transmissões não autorizadas e apreender o seu equipamento. Aqui o que se diz é que o navio chinês, pura e simplesmente, passava por perto, abordou a embarcação e pôs termo às emissões. Deve ter feito tudo isto. Mas tinha legitimidade para o fazer. Não porque o Estado chinês também não tinha competência para julgar este caso. Porque nos termos do número 3 do artigo 109, se formos a ver, não há aqui nas 5 alíneas, em nenhuma delas o Estado chinês encaixa. Estado da bandeira de navio não era. Estado de registro de embarcação. Nada se diz, também não seria. Estado do qual a pessoa é nacional, não consta que fossem chineses. Estado que possam receber as transmissões, não recebiam. Estado cujos serviços autorizados de rádio e comunicação sofrem interferências, também não. Portanto, o Estado chinês nunca teria competência ou jurisdição em face do número 3 do artigo 109 para julgar aquele caso. Se não tinha competência para julgar aquele caso, também nos termos do número 4, os navios chineses também não tinham o direito de visita, precisamente, ou de apresar aquele navio que navegava a 240 milhas ao largo da costa da Venezuela. Está esclarecida esta parte, ponto final. A partir de agora, nunca se esqueçam, vejam bem estas questões. Já tenho mais este caso. Agora vou dar-lhes depois mais uma, ou se calhar duas, com 3 questões misturadas que ainda não falamos. Já falamos de 2, mas, pelo menos, responsabilidade internacional dos Estados, exercício do uso da força, também já falamos do uso da força nas relações internacionais, e ainda a questão dos meios de resolução pacífica de conflitos. Bem, minhas senhoras e meus senhores, espero vamos almoçar. Isto já foi, desculpa-me as interferências hoje, mas como digo, a internet não é tão boa como no Pocitos, mas o que me sabe era que ficassem aqui com mais um caso prático resolvido, que irão receber muito em breve. Está bem? Será posto no material de apoio. E, entretanto, depois gravarei mais uma aula, ainda amanhã ou depois, para fazermos mais 2 casos sobre o uso da força e responsabilidade internacional. Principalmente o uso da força e responsabilidade internacional. Meus senhores e meus senhores, até à próxima. Qualquer coisa que necessitem, façam o favor de mandar mensagem. Certo? Muito obrigado.